No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Renata ficará em choque ao descobrir que Roberta e Augusto estão juntos. Isso porque Jerônimo verá Roberta com Augusto e vai abrir os olhos da Renata de uma vez por todas. A mocinha montará uma isca gigantesca para desmascarar Roberta e Augusto de uma forma genial. Ela finge que vai sair e Augusto na mesma hora vai de atrás da Roberta e ficarão aos beijos. E quando Renata voltará, ela pegará os pilantras ali juntinhos. Renata vai surtar e se vingará dos sem vergonhas da pior forma. Augusto ficará sem saída e verá a sujeira dele com Roberta sendo descoberta. Essa vai ser a melhor cena que passará na novela e vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Jerônimo vai se dar de cara com a Roberta. A megera começará a insultar ele dizendo que ela avisou que a irmã dela não prestava, pois Renata troca de namorado como quem troca de roupa. Jerônimo pergunta como que Roberta tem coragem de falar com ele, depois de separar ele da Renata da pior forma e mentir que eles dormiram juntos. Roberta fala pro Jerônimo que eles namoravam, que eles se beijavam sim, que os dois saíam juntos e que eles iam dormir juntos sim, mas que por pouco. Carlos chegou bem na hora. Nesse momento, Marina vai chegar e vai deixar Roberta chocada ao ver que Marina e o fazendeiro estão juntos. A médica pergunta como anda Roberta e supõe que ela veio ver a irmã dela. Roberta fala que a doutora parece que conhece muito bem a família dela e supõe que a médica quer saber demais. Porém, Marina fala que só conhece a irmã dela, Renata, por um acaso e que ela não quer saber da vida pessoal da Roberta. A megera pergunta se Jerônimo é paciente da Marina ou se é namorado dela. Marina pergunta como Roberta está, pois depois que ela caiu das escadas, ela não atendeu mais Roberta e fala que ela sente muito por não ter ajudado Roberta naquela época, de mentir, que ela perdeu o bebê na queda das escadas, se na verdade Roberta sabia muito bem que ela perdeu a bebê 2 semanas antes da queda. A vilã ficará com a cara no chão e Jerônimo ficará completamente sem palavras. Marina manda Roberta se cuidar e fala ao Jerônimo que eles conversam na sala dela. Eles se vão embora e Roberta ficará ali furiosa em ver Marina com o Jerônimo, os dois agora juntinhos. Depois Marina fala com o Jerônimo e ele pede para que ela conte melhor essa história que ela disse, que Roberta queria que ela mentisse, que ela tinha perdido o bebê no dia em que ela caiu das escadas. Marina confirma que Roberta não presta, pois ela e a mãe dela são 2 cobras, que queriam enganar alguém e que agora ela sabe que era o Jerônimo. Marina conta que 2 semanas antes da Roberta cair das escadas, ela perdeu o bebê que ela esperava do Rafael. Jerônimo ficará em choque com o que está ouvindo. E Marina fala que Roberta é perigosa e que ela e Jerônimo devem se cuidar, porque ela é uma rata de esgoto. Jerônimo fala que ele se complicou a vida por conta das mentiras da Roberta. Mas Marina fala que ela pode ajudar ele, pois ela sabe que Jerônimo é inocente. Nesse momento, Renata está falando com Augusto e ele está curioso e questiona se Renata está pensando em se casar com ele mesmo, porque ela se divorciou do Jerônimo nos papéis, mas que ainda não se separou dele na igreja. Ele pergunta como que Renata vai se casar com ele se na igreja ela ainda é esposa do Jerônimo. A mocinha fala que correu para se divorciar do Jerônimo, porque Augusto ajudou ela, pois caso contrário, ela não estaria assim tão divorciada bem rápido como aconteceu. E que na igreja ela quer fazer as coisas com calma, pois não é assim tão fácil. Augusto fala que na igreja ele não se importa por agora, e que depois que Renata resolver isso, eles podem se casar pela igreja, mas que por enquanto, eles podem pelo menos se casar no civil ao menos. Ela fala que não tem pressa e manda o Cabeça Branca ter paciência, pois ela mal saiu de uma relação e nem está pronta ainda para se entregar de cabeça para outro relacionamento. Já Marina vai se despedir do Jerônimo e Roberta está ali cuidando do casal. Marina ficará surpresa que Roberta ainda esteja ali e pergunta o que Roberta está precisando. Roberta fala que é algo muito importante e que Marina pode falar com ela agora mesmo, que será muito rápido.
Marina fala que é melhor assim, pois ela tem muito pouco tempo. Já na sala da médica, Roberta fala que queria apenas avisar Marina que Jerônimo é perigoso, pois ele não presta e anda com tudo que é mulher e que ele não é à toa, que ele está velho sem esposa. Marina ficará ali só ouvindo o que Roberta tem para falar. Depois ela questiona por que Roberta está ali falando isso. Roberta fala que percebeu que o fazendeiro está dando em cima da Marina e avisa a médica que ela será traída, pois o fazendeiro só usa e engana as mulheres. Roberta ainda conta que namorava com o Jerônimo e que ele se meteu com a irmã dela, Renata, e que usou as duas e jogou fora. Marina fala que ela está chocada em ver a cara de pau da Roberta, pois, pelo que ela sabe, o bebê que Roberta esperava era do Rafael e que Roberta mentiu que era do Jerônimo. Roberta fala que a médica está sendo enganada por Jerônimo, pois ele é especialista em mentir. Marina fala que Roberta e a mãe dela pediram para ela mentir que Roberta havia perdido o bebê quando ela caiu das escadas, se na verdade, Roberta já havia perdido o filho do Rafael 2 semanas antes. Roberta ficará furiosa e manda Marina se controlar e não contar nada do que sabe sobre ela. Mas Marina vai dar um chega pra lá na Roberta e fala que a ela, Roberta, não vai intimidar e diz que nesse exato momento, Jerônimo já sabe de toda a verdade e que Renata também vai saber de tudo. Roberta ficará furiosa e fala que a doutora não cumpriu a lei da ética, pois como médica, ela não poderia entregar a vida pessoal dela assim para um vagabundo feito Jerônimo. Porém, Marina fala que ele não é um qualquer, pois ele era namorado da Roberta e pode sim saber o que se passou com ela. A médica ainda fala que não vai perder mais tempo com a Roberta e manda ser embora dali agora mesmo, antes que ela seja expulsa. Depois, já mais tarde, Roberta vai estar em casa e Renata vai chegar com Augusto. Renata pergunta aonde que Roberta se meteu e pergunta se a irmã matou o cavalo do Augusto que sumiu. Roberta fala que não é uma assassina assim como Renata está falando. Mas Renata fala que Roberta é ruim, que odeia os animais e que pode sim ter matado o cavalo. Roberta percebe que Renata já sabe a víbora que ela é e vai jogar seu veneno e conta que ela viu Jerônimo aos beijos com a Marina e fala que o ex-cunhado dela esqueceu Renata bem rápido. Renata ficará nervosa e não consegue falar nada. Roberta fala que Jerônimo e Marina se combinam e muito, pois Marina é muito boa pro Jerônimo enquanto Renata só brigava com ele. Roberta fala que Marina é inteligente enquanto Renata é uma tapada. Renata vai jogar na cara da Roberta que ela é uma cobra venenosa, querendo colocar ela contra Jerônimo só pode ser se na verdade a única sem vergonha ali é a Roberta. Augusto fala que se Roberto não quer respeitar a Renata, que é dona daquela fazenda, pois será a esposa dele, é bom que Roberta se vá embora agora mesmo. Depois, Renata ainda vai se sentar na mesa com a Roberta. E a Marginal começará a dizer que Renata ainda ama Jerônimo, pois ela parece que ficou muito triste depois que ela contou que Jerônimo está caidinho pela Marina. Renata ficará furiosa e joga na cara da Roberta que 2 pessoas solteiras ou divorciadas podem se envolver com quem quiser, assim como agora ela é noiva do Augusto e vai se casar com ele, e vai construir uma família com Augusto, pois assim a vida segue. E dessa forma, qual é o problema do Jerônimo ter outra mulher, já que ela mesma deu um pé na bunda do fazendeiro? Mas Renata ainda fala que Roberta não entende mesmo, pois ela não é amada por nenhum homem, nunca foi, pois todos só usam ela como amante, pois Roberta não serve para ser esposa, pois é uma bruxa malvada nojenta, que os homens só querem ela de boca calada. Roberta vai se ofender com as verdades faladas pela Renata, e vai sair da mesa completamente furiosa. Renata vai gritar que a verdade dói, mas que Roberta pode mudar e ser uma mulher de verdade. Assim um dia, quem sabe, o homem pode querer ela de verdade, querer ela como esposa. Já na fazenda bonita, Marina e Jerônimo recebem os pais do Carlos, e Jerônimo vai apresentar a Marina como sua namorada. Carlos está feliz e emocionado, pois os pais dele estão ali para pedir a mão da Matilde em casamento. Jerônimo vai se sentar com a Marina do lado da Matilde, como se fossem familiares dela. E o pai do Carlos fala que é com muita satisfação, que ele e a esposa dele estão ali para ver Carlos ficando noivo da Matilde e pede então a mão da moça em casamento para o Jerônimo.
O fazendeiro ficará feliz e fala que Matilde é uma boa moça, mas que não é ele que eles devem pedir a mão dela em casamento e sim para o irmão dela, o Lázaro. Nesse momento, o capataz do Lázaro vai chegar e se apresenta aos pais do Carlos e fala que ele é o irmão da Matilde e capataz da fazenda. A mãe do Carlos vai surtar e fará um barraco dizendo que Carlos vai se casar com a irmã de um capataz, se ela pensava que Matilde era irmã de um fazendeiro. Carlos fala que não entende mal entendido e fala que isso não importa, pois ele ama Matilde e vai se casar com ela, seus pais querendo ou não. Matilde ficará muito triste e vai se ofender, e sai da sala ali muito mal. Lázaro fala que se soubesse a classe de pessoa avarenta e interesseira que é a mãe do Carlos, ele nunca ia permitir que Carlos trouxesse esses dois interesseiros, que não são dignos de ter a oportunidade de ver Carlos ficando noivo da Matilde. Carlos fica furioso e vai brigar com os pais dele e fala que ele se envergonha da mãe que ele tem, porque ela não tem valor nenhum. Ele chama a mãe dele de interesseira, pois ela pensava que ele ia se casar com uma moça muito rica, mas na verdade, Matilde é o amor da vida dele. Jerônimo sai da sala com Marina e vai deixar Carlos conversar com os pais dele. A mãe do Carlos fala que se ele tivesse avisado que ele ia se casar com uma empregada, ela nem teria vindo. Carlos fala que os pais deles podem ir embora agora mesmo, porque hoje é um dia muito especial para ele e para Matilde. Depois Matilde vai estar chorando na cozinha e Manuela fala que Matilde está exagerando, pois são raras sogras que aceitam as namoradas dos filhos que eles escolhem, e que Matilde já deveria saber disso, e que o que realmente importa é que Carlos goste dela, só isso. Nesse momento, enquanto Matilde vai se debulhar em lágrimas, Carlos vai chegar e falar para ela que não importa o que a mãe dele falou, porque ele não puxou a sua família, pois ele não é interesseiro. E que o que importa para ele é o amor verdadeiro, pois ele ama Matilde e ele vai se casar com ela. Carlos avisa que levará os pais deles embora agora mesmo, e que na volta ele mesmo pedirá a mão dela diretamente para o irmão dela, Lázaro. Matilde fala que hoje não, pois ela ficou muito mal com isso tudo, e que ela agora não quer saber de casamento e que por hoje ela só quer dormir e descansar, pois está sofrendo muito. Ela fala que é muito difícil sofrer o que ela sofreu e ser rejeitada pelos sogros. Carlos fala que se Matilde ama ele de verdade, ela vai lutar junto com ele para ficarem juntos. Assim, eles vão vencer todos que não querem ver os dois unidos. Porém, Matilde lembra a Carlos que ela não é rica, assim como a mãe dele pensava, e que ela também duvida que ela seja uma boa esposa para ele. Porém, Carlos fala que não é isso que se avalia, se a mulher é rica ou não, se ela vai ser uma boa esposa para o marido, mas que o que importa é que os dois se gostem, e que é isso que eles sentem um pelo outro, amor. Mas Matilde será muito boba. Ela vai mostrar para o Carlos que ela não gosta dele nem um pouco e vai deixar o sentimento ruim tomar conta dela. E como ela foi humilhada, ela não quer mais saber do rapaz, mesmo ele sendo inocente e não ter culpa de nada, pois quem humilhou e pisou ela foi a mãe dele, só isso. Carlos lembra ela que geralmente as mães não gostam da namorada que os filhos escolhem, mas que depois elas acabam aceitando e acostumam, e que Matilde deve ser bem madura para entender esse lado das mães. E como ela não é mãe, ela não sabe o que é isso, mas que as mães agem assim dessa forma, só para defender os filhos, só isso. Já no outro dia, Lázaro avisa a Carlos que Matilde se foi embora, e todos ficarão preocupados para onde ela deve ter ido. Carlos fica nervoso e não entende por que Matilde fez isso. Se ele ama ela e que não importa a opinião dos pais dele, porque ele avisou ela que eles iam se casar mesmo assim. Porém, Lázaro fala que se alguma coisa acontecer com a Matilde, o culpado é o Carlos, pois Carlos sabia muito bem que a mãe dele é uma interesseira e mesmo assim trouxe a velha até a fazenda. Jerônimo fala que agora não é momento para brigas e que eles devem ir atrás da Matilde agora mesmo. Lázaro fala que a irmã dele se foi embora e deixou uma carta dizendo que não quer mais prejudicar ninguém mais com a maldição que ela carrega. Enquanto isso, Matilde está se indo embora. A moça vai sofrer e chora e diz para ela mesma que ela não pode obrigar Carlos a se casar com ela, com alguém que os pais dele não gostou nem um pouco. Carlos vai ler a carta da Matilde e ficará chocado em saber que a moça está grávida.
Carlos fala que tem que ir atrás da Matilde agora mesmo, pois ela não pode se ir embora assim desse jeito, pois eles terão um filho e os dois se amam. Carlos fala que Lázaro vai com ele agora mesmo, e Jerônimo vai se oferecer para ir junto com os dois. Porém, Carlos fala que não é necessário, pois Lázaro conhece muito bem a sua irmã e deve imaginar para onde ela foi. Já à noite, Renata vai sair para cavalgar e se encontra com Jerônimo. Eles ficaram se olhando um para o outro e Renata pergunta por que ele está ali parado olhando para ela e pede que ele fale alguma coisa. Jerônimo está muito nervoso, não consegue nem falar nada, e Renata manda desembuchar o que está acontecendo. O fazendeiro avisa Renata que ele viu Augusto aos beijos com a Roberta, que Renata tinha que saber disso de uma forma ou de outra. Renata ficará chocada e pergunta da onde que ele tirou uma coisa dessas. Mas Jerônimo fala que ele viu Roberta com Augusto nos vinhedos se beijando, e que se Renata não acredita no que ele está falando, tudo bem, mas fala para a mocinha cuidar Augusto e Roberta, que devem estar dormindo juntos, enganando ela pelas costas. Renata ficará sem palavras e percebe que Roberta é capaz de fazer isso mesmo, pois ela não vale nada. Jerônimo fala que ele sente muito, pois ele e Renata eram para estarem juntos felizes agora, mas que a mocinha escolheu ficar com o bandido do Augusto. Ela fala que agora é tarde demais e que não existe mais os dois, já que Jerônimo já anda com a Marina e ela está com o Augusto. Porém, o fazendeiro alerta ela que isso não importa, pois os dois se amam e se quisessem ficarem juntos, era só os dois voltarem, ponto final, pois a médica não significa nada para ele e que ele sabe que Renata nem ama também o Augusto. Jerônimo fala que ela pode escolher com quem ela quer ficar, mas alerta ela que Augusto é bandido perigoso e que Roberto também é uma marginal e que os dois estão agindo juntos. Renata fala que ela vai ter essas provas ela mesma e que a partir de agora ela não será mais boba, pois ela sabe muito bem que Roberto seria capaz de fazer isso, pois já mentiu que havia dormido também com o Jerônimo. Quer saber o que vai acontecer enquanto me apaixono? Então se inscreva no canal e deixe o seu like. Também me conta que nota você dá para a novela de 0 a 10. Deixe a opinião abaixo nos comentários.